Obrigado, Douglas. Muito bom dia a todas, a todos. Obrigado pela presença. Raquel, Vladimir, Alexandre, obrigado por aceitarem o convite e estarem aqui conosco. Num momento muito importante dessa questão da gente discutir financiamento para exportação de serviços, porque agora, no final de março, eu não lembro o dia, foi sancionada a Lei 15.359, que modernizou os instrumentos para financiamento à exportação de serviços. Então, a gente está no timing correto. A lei, ela reporta muitas diretrizes para regulamentações posteriores. Então, a gente entender esse movimento que será feito pelos ministérios, como os bancos também, e o BNDES, irão se posicionar no futuro e qual a colaboração que o setor produtivo pode dar, é muito importante para nós. As perguntas caíram aqui. Obrigado, Douglas. Mas vamos lá. O Douglas comentou aqui no início, na abertura, a questão da imaterialidade do setor de serviços. E eu queria explorar com vocês, e eu não vou endereçar a pergunta para ninguém, eu vou deixar aberto, porque acho que essa visão deve ser compartilhada e as opiniões são importantes para se formar uma visão, é que o setor tem dificuldade em dar garantias, porque pela própria questão da imaterialidade dos serviços. As empresas, principalmente as de serviços, elas são caracterizadas por um contingente muito grande de pessoas, mas não tem parte física, diferente de uma indústria manufatureira ou qualquer outra que, às vezes, ela pode dar em garantias o prédio. Na questão de serviços, a questão da imaterialidade é o foco principal. Como vocês veem instrumentos regulatórios, se a questão dessa lei que eu acabei de citar, 15.359, traz instrumentos que podem resolver esse problema que é apresentado hoje como uma dificuldade para que as empresas possam se internacionalizarem e conseguirem instrumentos para financiamento da exportação de serviços. Por favor, Raquel. Então, primeiro, bom dia a todos. Acho que está funcionando, né? Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Raquel Abdala, vou primeiro me apresentar antes de responder aqui a pergunta do Sérgio Sgobi. Então, eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento, na Indústria, Comércio e Serviços, especificamente na parte de crédito à exportação, né? Mas eu tenho também um histórico dentro do Ministério da parte de comércio e serviços. Então, assim, essa pauta de serviços é uma pauta que eu conheço assim, um pouco mais profundamente e acho que consigo apresentar algumas considerações, ainda que não sejam necessariamente as mais animadoras. Bom, a parte de crédito à exportação e a parte do projeto de lei, né? Acho que um ponto importante de dizer é que, assim, ali no Ministério, né, nós acompanhamos principalmente os mecanismos oficiais de crédito à exportação. Então, são aqueles que têm o apoio do governo, principalmente o PROEX, né, que a gente tem o Alexandre aqui, que vai poder falar com mais propriedade sobre o tema, e temos também a parte do seguro de crédito à exportação, né, complementa, né, mas de uma maneira um pouco mais independente, né, mas o BNDES também é o último ponto aí da parte do crédito oficial à exportação, né, com o Vladimir aqui. Então, temos esses mecanismos todos. Hoje, na parte de serviços, né, a parte do seguro de crédito à exportação, né, que é operado por uma empresa estatal que chama BGF, né, então, se algum de vocês tiver interesse depois, procurem a BGF, que é o canal, né, para a contratação do seguro. Ele tem a possibilidade, sim, de apoiar serviços, mas o que nós vemos na prática é que não há operações de serviço acontecendo nos últimos anos. Não temos pedidos e não temos apoio, né, para a parte de serviços. Então, assim, o setor de serviços
ele tem algumas particularidades. Essa questão da imaterialidade, né, que foi mencionada, é uma questão bastante relevante, né? Então, ele tem essa dificuldade maior hoje de estruturação de operações. As instituições financeiras estão menos familiarizadas com o setor de serviços. Para as instituições financeiras é muito mais simples, né, trabalhar com operações de bens, que são aquelas que já estão ali acontecendo há muitos anos, e por exemplo, na área do seguro, né, em muitos casos, o próprio bem exportado ele pode ser uma contragarantia. Então, o seguro de crédito à exportação, que é o que a gente trabalha, ele tem uma atuação muito forte no setor aeronáutico, por exemplo, né? E no setor aeronáutico você tem o avião, né? Então, o avião ele é a nossa contragarantia. Então, por exemplo, no momento da pandemia, nós tivemos alguns defaults, né? Alguns calotes, né? Numa linguagem mais corrente, mas então o governo recuperou essas aeronaves e fez a revenda e houve uma recuperação desses ativos. Diferentemente, quando a gente tratou, no caso de serviços de engenharia, né? Que foi o que a gente já teve no nosso portfólio de uma maneira mais forte. Não foi possível fazer essa recuperação da mesma forma. Então, é uma negociação que acontece de uma forma diferente. Às vezes tem um passo um pouco mais lento também, porque, nesse caso específico, trabalhamos com governos. Então, assim, as especificidades, elas são diferentes. E a gente precisa aprender, eu acho, a lidar com as questões e essa imaterialidade do setor de serviços. E eu acho que assim, antes de entrar na questão específica do projeto de lei que foi aprovado, eu acho que essa imaterialidade e essas especificidades, elas precisam ser trabalhadas em conjunto com o setor, porque o governo não vai ter uma resposta direta e simples, né, para poder atender o setor, né? A gente vem tentando, acho que há muitos anos, aprofundar. Acho que ainda não chegamos a um ponto que é o ideal, e isso precisa ser construído junto, até porque o setor de serviço também é muito diverso, né? Então, aqui a gente tem um público de TI, mas existe toda uma gama de setores e segmentos dentro de serviços que também têm um funcionamento diferente e precisam ser tratados também de uma maneira diferente, com uma construção talvez mais específica para cada um deles. Com relação agora especificamente ao PL, né? O PL, a lei, né, foi transformada em lei, mas nós trabalhamos tanto tempo com o PL que para a gente, às vezes, a gente continua tratando como PL, né? Mas a aprovação dessa lei, a gente entende que foi um grande avanço, né? E um dos grandes objetivos dessa lei foi trazer um pouco mais de flexibilidade para a gente trabalhar o seguro. Então, né, na parte do seguro, então a gente teve alguns avanços, por exemplo, uma parte da possibilidade de apoiar operações na fase pré-embarque, que é algo que a gente vai implementar muito rapidamente e que pode sim atender o setor de serviços, né? Então, pré-embarque seria um capital de giro para que a empresa possa produzir para exportação, né? Ela tem que ter um contrato de exportação, uma expectativa de exportação, e a partir disso, então, ela pode buscar um crédito e o seguro vai poder apoiar esse crédito, né? E o seguro, ele é um pouco mais, de maneira geral, é claro que a gente vai sempre ter que pensar numa estruturação, mas o seguro de crédito à exportação, ele é a forma de dar uma garantia ao banco. Então, você paga um prêmio, você tem essa cobertura e a partir dele você pode conseguir, né, um crédito numa instituição financeira. Então, acho que ele pode, sim, ser um importante instrumento, né, para a utilização das empresas. E nós, né, como governo, a gente está sempre muito aberto a aperfeiçoamentos, né? A gente tem essa parte legal que nos dá as autorizações, mas nós podemos fazer uma série de adaptações e legislações infralegais que deem o conforto para que as operações aconteçam da melhor forma possível, né? Então, a gente está sempre muito aberto a discutir essas regulamentações todas, né? Tanto do seguro quanto também do PROEX, né? A gente tem feito também uma série de alterações no PROEX, né? E, inclusive, com a edição da lei, né, nós vamos ter a possibilidade de oferecer o PROEX num prazo, na fase pré-embarque, também num prazo muito maior do que a gente estava oferecendo anteriormente, né? Isso a gente entende que é um ganho muito grande de competitividade para o setor, porque
porque as taxas praticadas no PROEX, elas são bastante competitivas, né? A gente busca dar taxas de financiamento que são compatíveis com o mercado internacional. Além dessa questão, né, do pré-embarque, que eu comentei agora que essa lei trouxe essa possibilidade, né, a lei traz também uma possibilidade de que o governo passe a apoiar investimentos no Brasil voltados à exportação. Esse é um ponto que é um pouco mais complexa a regulamentação e deve demorar um pouco até que a gente consiga criar o produto e colocar no mercado. Mas esse também a gente entende que é um produto que pode sim beneficiar o setor de serviços, né? Voltado à exportação, né? Então, desde que seja, né, algum projeto que tenha esse objetivo de exportar, a gente pretende, então, estruturar esse produto. Há outras questões e há também uma parte específica de regulamentação, né, da parte de exportação de serviços, né, que afeta, então, o trabalho do BNDES nesse ponto, né? Então, depois eu deixo até um pouco mais para o Vladimir comentar esse ponto, mas, assim, de maneira geral, o que a gente pretende fazer? Então, assim, muito em breve, né, eu imagino que até o próximo mês, nós façamos, né, a divulgação de uma agenda regulatória com todos esses pontos que nós pretendemos fazer essa regulamentação, abrindo um canal para que vocês enviem sugestões e pedidos, críticas, enfim, todo tipo de contribuição relacionados a cada um desses pontos que vão ser regulamentados, né? Então, essa é a ideia que a gente tem para regulamentar todos os pontos dessa lei. Tá bom? Raquel, muito bom ouvir e quero reforçar aqui a tua fala final, né? A questão de vocês receberem as contribuições do setor produtivo. Acho que o DNA da Brascom sempre foi um DNA muito propositivo. Acho que essas dificuldades que você apresenta da imaterialidade, elas estão nas companhias, então trazer as dificuldades para a gente pensar possíveis soluções, acho que esse é o nosso papel para fazer essa colaboração na regulamentação desse novo marco legal. Alexandre, e do ponto de vista do BB, quais são os instrumentos que poderiam ser facilitadores para resolver, ou para, se não resolver, mitigar minimamente essa questão da dificuldade do financiamento de atividades imateriais? Primeiramente, bom dia a todos, agradecer a Brascom pelo convite, né, estar aqui representando o Banco do Brasil. Acho que até antes de entrar, falar um pouco sobre a atuação do banco em relação ao comércio exterior. O banco tem alguns anos de vida, aí, né, 200 e poucos anos, 1808, e quando o banco nasceu, ele nasceu principalmente com dois propósitos, né? Viabilizar o financiamento ao agronegócio e exportar o excedente dessa produção, né? Que eventualmente ajudaria muito a economia do país. E assim o banco vem adquirindo muita experiência ao longo dos anos na atuação nesse mercado de exportação. Nós temos como estratégia principal em relação ao comércio exterior é fomentar o comércio exterior. Esse é um dos nossos grandes objetivos, porque a gente entende que o comércio exterior é uma pauta muito importante para a economia do país e para o desenvolvimento do país, não só o desenvolvimento nacional, como para os desenvolvimentos regionais. Nossa pauta também é muito forte no sentido de apoiar o cliente não só em situações pontuais, mas apoiar o cliente em toda a sua jornada internacional, que é super importante. O banco não quer estar lá só no momento do crédito, da prestação do serviço, mas entender quais são as reais necessidades do cliente. E, para isso, o banco desenvolveu um portfólio de produtos e serviços bastante amplo, onde a gente consegue oferecer os mais diversos produtos de crédito na fase pré e pós-embarque, câmbio, derivativos, consultoria, onde a gente leva para o cliente e apoia ele na estruturação de uma exportação desde o início, sendo o cliente um exportador curto mais ou não. Então, a gente sempre busca estar em todos os momentos apoiando essa jornada internacional, né? E, para isso, a gente tem uma rede no país ampla, distribuída geograficamente. A gente conta com 120 especialistas em comércio exterior ao longo do país inteiro, em 13 escritórios.
que atendem todos os clientes que atuam na exportação. Nós estamos em 10 localidades no exterior, nas principais praças. Somos o único banco com atuação na Ásia, tanto no Japão como em Xangai, presença física. Então, a gente sempre busca estar onde a gente percebe a necessidade e o fluxo de comércio brasileiro e a presença de brasileiros também. Então, isso é muito importante, né? E a gente coloca à disposição dos clientes uma gama significativa de produtos e serviços para que ele possa atender todas as suas necessidades. E quando a gente fala de serviços de tecnologia, né, e a questão da imaterialidade, realmente isso é um desafio. É um desafio porque quando você fala de um produto que é um bem físico, você consegue fazer uma verificação do produto, né? Existe um documento que é o BL, que é Bill of Landing, o documento que comprova efetivamente o embarque, né? Que você consegue verificar que aquele bem foi exportado. E quando chega lá, o importador ele também dá o aceite nisso aí. Então, a gente tem essa comprovação. Mas quando a gente fala de serviço, é mais complicado, porque ele é intangível, é imaterial, né? Mas isso não inviabiliza a concessão do crédito e também não inviabiliza o acesso a garantias, né? A gente tem uma série de produtos na fase pré e pós-embarque, onde a gente pode financiar a produção, como também a comercialização posterior, e a gente aplica isso para os serviços também, principalmente de tecnologia. E a gente tem lá vários produtos de capital de giro, e como a gente conhece o ACC e o ACE, né? Temos um produto chamado BB Crédito Exportação, onde a gente consegue financiar não só o exportador direto, mas também aqueles participantes da cadeia de exportação, né? Um segundo, um terceiro grau, que fornecem insumos necessários para que esse exportador produza ou crie o seu projeto a ser exportado. A gente também opera o PROEX, né? Como a Raquel comentou, o PROEX é um instrumento muito importante de apoio à exportação. E a gente participa junto, né, Raquel, tentando sempre melhorar e criar mecanismos para que a gente consiga cada vez mais potencializar a exportação dos produtos brasileiros, né? Então, todos esses pontos que a Raquel colocou aqui são muito importantes, né? A agenda que foi governamental, que foi comentada antes, também vai ser muito importante. A gente sabe que a exportação tem isenção do ISS, de todos os impostos, mas muitas vezes é difícil o enquadramento e a comprovação. Então, o apoio do governo em criar mecanismos para que isso seja mais fácil para o exportador é crucial, para que isso aconteça de forma mais fluida, né? E a gente também tem outras linhas que são facilmente adaptáveis à necessidade, porque essas linhas a gente consegue adaptar ao ciclo operacional da empresa. Então, ela não tem uma destinação específica para bens ou serviços. Ela tem uma destinação à exportação, e a gente consegue fazer essa adaptação. E como é que a gente consegue superar a imaterialidade, né? A gente sempre tem um mecanismo no banco que a gente chama de conheça o seu cliente. Então, acho que o primeiro mecanismo que é importante para a gente superar isso é estar próximo do cliente. É conhecer o negócio do cliente, conhecer os contratos que ele já tem, como é que ele opera, quais são as contrapartes dele no exterior. Esse acho que é o primeiro passo, ou seja, onde o nosso gerente está sempre presente na empresa. Um segundo passo que é muito importante é a gente conhecer os contratos comerciais que essa empresa firma ou pretende firmar, conhecer inclusive o importador que vai adquirir aquele serviço. Então, essa é uma forma que a gente busca mitigar essa lacuna de existir um bem, né? E um outro ponto que a gente usa também é a emissão da fatura, né? Porque aí, quando ele emite uma fatura, já é um documento oficial, que envolve regulador, que envolve governo, né? Uma nota fiscal, vamos colocar dessa forma, que é super importante. Então, a gente busca suprir essa questão da materialidade dessa forma, e tanto para o produto de crédito como para a garantia. E a gente já tem casos onde a gente consegue fazer a exportação desses serviços, né? Eu vou usar um exemplo aqui, que eu acho que nada melhor do que o exemplo para a gente materializar, onde a gente faz, tanto pelo PROEX, a exportação desses serviços, como pelas nossas próprias linhas, né?
que é a exportação de data center. Não que ele está exportando os bens que vão montar a infraestrutura do data center, mas a gente fez o financiamento da exportação do serviço, desde a pesquisa, do desenvolvimento e da criação do projeto, numa fase pré-embarque, e a gente alinhou com a fase pós-embarque, onde ele foi efetivamente lá prestar o serviço de implementação de toda a parte de software que precisava ser implementado para aquele data center funcionar. Esse cliente já tinha lá toda a infraestrutura, ou já tinha levado todos os bens para montar toda a infraestrutura, e a gente financiou para essa empresa a exportação desse serviço. E ele usou uma garantia muito simples. Não foi bem, não foi nada, foi fiança bancária. Então, assim, os mecanismos existentes hoje, conhecendo o cliente, tendo acesso a esses documentos, ele trazendo essa comprovação da existência de um vínculo contratual, a gente consegue encaixar nos produtos, né? Porque isso traz segurança para que efetivamente aquele serviço exista e ele seja prestado, ou seja, dá legitimidade ao negócio comercial que está acontecendo. Então eu quis trazer esse exemplo, que eu achei super importante, porque ele realmente é um do escopo da discussão que a gente está fazendo aqui. E aí eu acho que nada melhor do que isso para representar que nós já temos, o Banco do Brasil e o mercado também, mas o Banco do Brasil tem os instrumentos necessários para poder fomentar a exportação de serviços, mesmo na forma como é hoje. Obviamente a gente tem alguns aprimoramentos, né, e nada melhor do que a parceria público-privada para poder suprir essas necessidades, como eu estava falando. Uma exportação de serviço não tem DUI, por exemplo, que é a declaração de exportação, porque não tem um bem físico, porque não vai passar pela aduana, mas ele poderia ter um registro e alguma exigência documental para que tivesse ali um controle e trouxesse até uma segurança maior para as instituições poderem assegurar ainda mais a existência dessa prestação de serviço. Acho que, de uma forma geral, em relação à materialidade, eu acho que nós temos mecanismos hoje que viabilizam a exportação. Obrigado, Alexandre. Alguns pontos que eu queria reforçar aqui, eu acho que na tua fala ficou muito claro para mim essa consultoria que o banco presta ao pretendente a ser exportador, ainda nem né? Ao pretendente exportador. Acho que essa capilaridade internacional que vocês têm física também ajuda nos principais mercados, porque acaba identificando e ajudando esse exportador a estar se relacionando com os mercados locais, né? E eu tenho uma dúvida aqui só para essa questão dos data centers. Na tua fala eu identifiquei como serviço de engenharia. Eu tô correto nisso? Não é o serviço prestado pelo data center, é o serviço de engenharia na montagem dos data centers. Exatamente, é exatamente isso. Ele monta toda a parte, não da arquitetura, né, em si, mas do software, da engenharia, do apoio técnico que vai ser utilizado para implementação do data center. A infraestrutura já está lá ou ele já levou de alguma forma, né? Então, é exatamente o serviço de engenharia para botar o data center de pé, tá? Tá bom. Só fazer uma complementação que eu acho que é relevante também, né? No caso do PROEX, né, a gente tem uma lista de bens e serviços que são elegíveis ao programa, né? Então, assim, a gama de serviços que são elegíveis ao programa é bastante ampla. E tem os prazos já pré-definidos, né? Então, e as condições aplicáveis, né, que todos podem consultar, e também, assim, em caso de algum serviço que vocês identifiquem que não está lá e seja necessário também incluir, é algo relativamente simples da gente fazer, né? A gente faz uma análise técnica para ver se faz sentido e então o serviço é incluído, né? Então, a gente também já prevê, toda a regra ela está apta à aplicação para o setor de serviço. E só complementando o que a Raquel está colocando, é importante, esses prazos podem chegar até 15 anos, dependendo do grau de valor agregado do produto ou do serviço, né? Então, assim, temos mais diversos prazos possíveis. Esse caso que eu comentei, se eu não me engano, foram 3 anos, né, que a gente fez a operação.
né? E agora o cliente está trazendo uma nova necessidade, onde ele quer juntar, fazer não só o serviço de engenharia, ele quer também levar os bens, para poder montar a estrutura física do data center. Isso aí, juntando tanto os bens que ele quer exportar como serviço, isso pode levar a um outro prazo ainda mais longo. Claro que a gente sempre olhando para o ciclo operacional, o momento que aquele serviço vai começar a ser prestado e gerar receita, né? Mas, assim, existem infinitas possibilidades hoje existentes, tanto no ProEx, porque esses são exemplos que a gente está fazendo via ProEx, tá? Como nas nossas próprias linhas. Então, assim, os mais diversos prazos. Então, há muitas possibilidades para viabilizar as exportações. Excelente, excelente. E o meu colega que está sentado ali, o Walter Wolff, que lidera o GTT. GTT é Grupo de Trabalho Técnico Interno da Brascom, que os representantes interessados, os nossos associados, participam desses GTTs, designando os seus especialistas para debater esses temas. E ele está liderando o de exportação de serviços. O que vocês estão falando aqui, eu estou provocando ele para ele levar vocês individualmente lá para fazer uma discussão virtual lá com as empresas. Acho que tem muito conteúdo aqui para a gente disseminar internamente. E chegou a vez do BNDES, né? O BNDES, uma questão que é recorrente, que me chega, acesso ao BNDES direto, acesso via instituições financeiras, ou no Banco do Brasil, ou qualquer outra instituição financeira, como que eu faço, né? E como que vocês também olham para essa questão, né, que cada vez mais ela cresce, desses serviços digitais, ou da servicização, né, que é uma questão recorrente. Como que vocês olham e ajudam as empresas a fomentar as exportações? Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Eu sou Vladimir Souza, chefe de Departamento de Comércio Exterior do BNDES. A área de comércio exterior do BNDES, assim, só para contextualizar, nosso apoio à exportação um pouco mais novo em relação, comparado ao Banco do Brasil, né? A gente tem o que a gente chama de BNDES Exim, né? Ele completou ano passado 35 anos, mas é um apoio muito significativo. A gente, ao longo desse período, a gente desembolsou mais de 100 bilhões de dólares para diversos setores da economia, né? Hoje a gente está estruturado com departamentos temáticos, digamos assim, né? Então a gente tem um departamento ligado à exportação de bens de alto valor agregado, um departamento relacionado ao setor aeronáutico, né? Como a Raquel comentou, né? É inevitável lembrar do caso de sucesso das exportações da Embraer, né? E a gente remontou ano passado um departamento exclusivo para exportação de serviços, tá? Então é até muito bom o BNDES está podendo voltar a falar de exportação de serviços, né, depois de um longo tempo aí de uma agenda que estava inviabilizando o apoio do banco nesse segmento. E aí, até conjugando um pouco com a fala inicial sobre a nova lei, né? Essa lei, ela, além de modernizar o sistema público de apoio às exportações, ela especificamente ali na parte do BNDES, ela meio que confere novamente um mandato para o BNDES financiar a exportação de serviços. Foi muito importante ter passado, enfim, pelas casas legislativas, esse projeto de lei, de forma que, para validar, né, perante a sociedade, assim, a necessidade desse apoio pelo banco. Em relação em relação aos canais de apoio, né, o BNDES ele está todo concentrado praticamente num escritório no Rio de Janeiro, né? A gente não tem a mesma capilaridade que os bancos comerciais, então a gente opera em grande parte de duas formas, né? Para operações até 20 milhões de reais, né, a gente se utiliza da rede de bancos credenciados, né, o Banco do Brasil, enfim, os grandes bancos comerciais,
que o BNDES faz o repasse dos recursos a esses bancos, e esses bancos, como já têm um relacionamento com as empresas, né, já conhecem mais a fundo aquelas empresas, em grande parte até MPMEs, esse apoio é feito de forma indireta. Em operações acima de 20 milhões de reais, a gente já consegue operacionalizar diretamente no banco. E aí só cabe uma distinção, porque na área, especificamente na área de comércio exterior, a gente opera hoje com 3 produtos, né? Aí, como já foi comentado aqui, o produto pré-embarque, né, que é um capital de giro, né, para o exportador, e o exportador depois se compromete a comprovar aquelas exportações. E aí, nesse caso, o tomador do crédito, né, o cliente é o exportador, né? Então, a gente vai fazer o escrutínio vai fazer a análise cadastral, vai fazer a análise de crédito do exportador brasileiro, né, da empresa aqui no Brasil. A gente tem um produto novo que a gente está se aventurando há pouco mais de 2 anos, que é o BNDES Garantia. Ele serve também aqui no apoio doméstico, mas ele também pode ser utilizado para operações de comércio exterior, que é uma garantia que o BNDES dá de performance, né? Performance bond, bid bond, enfim. E aí a gente também está olhando, nesse tipo de operação, a empresa aqui no Brasil. Tá? Agora, tem um outro produto, né, que é um dos carros-chefe do nosso apoio à exportação, né, que é o pós-embarque, né? Então, ele é o BNDES desembolsa para o exportador aqui no Brasil, e quem paga a prazo é o importador. Nesse caso, é um financiamento que a gente está olhando o risco, né, o crédito do importador. Então, apesar de toda essa dificuldade da questão das empresas prestadoras de serviços de tecnologia, eventualmente eles não terem à disposição ativos aqui no Brasil para que possam ser utilizados como garantias reais, enfim, para essas operações. No caso do pós-embarque, na verdade, a gente vai olhar as garantias do importador. Então, é uma forma muito interessante, né, das empresas prestadoras de serviços alavancarem suas vendas, né, mas sem correrem efetivamente o risco daquela operação. Né? Vocês não são os tomadores do crédito, né? Quem vai dever ao BNDES é o importador no exterior. Então, eu acho que a gente consegue, sim, viabilizar operações com empresas, ainda que elas não tenham, enfim, ativos físicos aqui no Brasil. A questão da materialidade, imaterialidade da exportação em si, ela é até, eu acho que ela talvez esteja até mais ligada à questão da comprovação de que aquilo foi realmente executado, enfim. O que a gente está olhando mais nesse caso se realmente aquela empresa exportou aquele serviço, e estaria menos ligada à questão do que a gente vai exigir de garantias para o financiamento. No âmbito doméstico, só para concluir essa parte das garantias, né, no âmbito doméstico a gente pode, nas operações que a gente chama de repasse, né, junto aos bancos comerciais, eles por já terem um relacionamento, já visualizarem ali o dia a dia, o caixa da empresa, enfim, esses bancos comerciais, normalmente eles conseguem estruturar essa parte de garantias, né? E a gente também pode, analisar caso a caso, né? Assim, sempre um exportador nos procurar, a gente pode analisar formas alternativas aí de estruturar a operação, né? Via recebíveis, fiança bancária, seguros de crédito, fundos garantidores, enfim. Tem uma série de possibilidades que a gente pode atuar. E só ainda está um pouco, ainda não está concretizado, mas assim, a partir da lei, o BNDES ele voltou à normatização da sua linha de financiamento à exportação de serviços, né? Então,
Está previsto ainda para esse mês para a gente ter essa linha já operacional novamente, tá? Depois de 10 anos aí de interrupção. Então a gente agora, provavelmente na semana que vem, a gente já vai ter a linha de financiamento de exportação de serviços já reaberta, independentemente ainda de uma regulamentação via decreto da lei que foi aprovada agora em março, né, mas o nosso produto já vai poder receber protocolos a partir do mês que vem, enfim, a linha já vai estar disponível. E a gente teve todo um cuidado ela no passado ela foi muito empregada com a exportação de serviços de engenharia e construção, né? A gente teve todo um cuidado de deixar essa normatização desse novo produto, né, de exportação de serviços, amplo o suficiente para abarcar outros tipos de serviços, né, e dentre eles de tecnologia da informação. Enfim, era um pouco o recado inicialmente que eu gostaria de dar. Tá bom, Vladimir, muito obrigado. Alguns comentários aqui da tua fala que eu gostaria de ressaltar. Essa linha de financiamento do tomador, né, do tomador da exportação, acho que é uma questão importante que, para o banco, na minha visão, pode ser muito interessante isso, porque os contratos, e aí olhando para o setor de tecnologia da informação, contratos de serviços de TI são longos, né? Você não fecha contrato de 1 ano, é um contrato de 5 anos para mais, né? Então, isso pode ser interessante para que as empresas conheçam, fomentem isso e estimulem seus clientes a tomarem isso como um crédito para fazer essa exportação. Então, muito bom, e bom saber que depois de longos 10 anos, quer dizer, tem um produtinho aí saindo no forno para a gente fomentar a exportação de serviços. Mas aproveitando que você estava falando, a lei que a gente está citando aqui, que é o Serviço Brasileiro de Apoio, né, a crédito à exportação, ela traz nominalmente o BNDES lá como um agente, né? Então a lei explicita o BNDES e cria o Fundo de Garantia à Exportação. Eu queria entender se você já tem informação, a lei é recente, mas se você pudesse compartilhar alguma visão do que esse fundo vem atender, quais as dificuldades que ele visa superar. Enfim, se você pudesse nos explicitar. Eu posso fazer uma breve explicação e eu acho que a Raquel pode me complementar nesse sentido, né? Essa lei que foi aprovada, ela tem um aspecto de modernização do sistema público de apoio às exportações, né, que ele dispõe de alguns instrumentos do governo brasileiro, né? Então, a gente chamava de tripé, né, de apoio às exportações, né? Então, tem o financiamento do BNDES, tem o financiamento via PROEX, né, o Programa de Financiamento de Exportações, que é operado pelo Banco do Brasil, e tem o seguro de crédito à exportação, né, que com esse seguro de crédito, ele recorre a recursos de um Fundo de Garantia de Exportações, o FGE, né? Essa lei, ela moderniza, né, o FGE, no sentido de prazos mais flexíveis, a questão da própria tramitação dele, e ele também, e essa lei também aproveita para regulamentar um outro fundo que havia sido criado em 2012, né, que agora me fugiu o nome exato, que é FGCE, Fundo de Garantia de Crédito à Exportação, salvo engano, que ele tem uma característica até, eu acho que mais voltada para MPs e MEs, né? E ele vai também auxiliar o FGE ali, que a gente chama de primeiras perdas, né? Ele pode entrar nas operações ali, se ocorrer um default, né, uma inadimplência, esse fundo ele vai atuar ali de imediato e depois
você recorre ao FGE, que é um fundo que depende ali de uma dinâmica de orçamento, né? E o processo é um pouco mais lento, enfim, um pouco mais, digamos, burocrático. O FGC, ele vem, eu acho que ele vem para dar um pouco mais de agilidade ali na parte de cobertura. Tá? E aí eu acho que isso está sendo, como a Raquel comentou, isso está sendo regulamentado a partir da lei, né? E assim como a parte de exportação de serviços, e aí nominalmente a parte do BNDES, né, que é relativo ao financiamento, a gente precisou, né, por diversos motivos, precisou consignar em lei alguns procedimentos que a gente já adotava, né, algumas diretrizes que a gente já adotava ali de alinhamento a práticas internacionais em relação ao nosso apoio. E também a gente colocou algumas inovações ali em relação à prestação de contas ao Senado Federal da nossa carteira de operações, enfim, porque sempre houve um discurso de que o BNDES eventualmente seria um banco muito fechado, que não tinha informações, então a gente está consignando em lei toda essa transparência nesse sentido. E a lei também tem um viés importante, que foi comentado aqui mais cedo, em relação à questão do que a definição do que é uma exportação de serviços. Então, isso está muito fragmentado em diversas legislações, existem questões controversas em relação à parte tributária, por exemplo. E aí o que se espera é consolidar, via decreto, um entendimento do que é uma exportação de serviços para fins de financiamento, para fins de apoio público. E aí, obviamente, vai ser muito importante ouvir os setores, né, para a gente não errar na mão ali e deixar uma definição clara para poder abarcar como as empresas de serviços de tecnologia, por exemplo, realmente operam, né, em que enquadramento ali a gente consegue deixar claro que isso é passível de apoio. Obrigado, Ludmir. Complementar, Raquel? Sobre essa questão, né, da lei, né, na verdade, a lei não cria nenhum novo fundo, né? Ela traz uma definição da criação de um sistema de crédito à exportação, né, algo nesse sentido, né? Aí, para contextualizar esse ponto, é importante entender de onde veio essa lei, né? Então, nós, governo, fizemos várias contribuições ao projeto de lei, né? Nós participamos das discussões, mas foi uma iniciativa que veio do setor privado, né? Então, a gente teve ali uma iniciativa, uma participação muito forte da CNI, uma participação muito forte também da CNSEG, né? Então, que eles querem ter uma participação maior, né? Trabalhar em uma parceria maior com o setor público, que a gente vê com muito bons olhos, né? A gente fala sempre, né, que nós não temos o objetivo de suprir algo que o setor privado esteja suprindo, né? E o que a gente quer é que tenha o maior volume possível e qualidade também, né, no apoio à exportação brasileira. Então, esse é o objetivo. Então, esse sistema vem um pouco nessa linha, né? E, então, assim, com respeito aos fundos em si, então, ele traz algumas inovações ao FGE, que é o fundo que já existe, que dá amparo hoje ao seguro de crédito e exportação, e traz também algumas inovações ao FGCE, que ele foi criado em 2012, mas até hoje não foi capitalizado, né? Então, a ideia, né, que esse PL, né, o texto desse PL, né, novamente falando do PL, o texto dessa lei, combinado com uma MP que saiu recentemente, né, que é a MP 1345, que traz também um ponto específico sobre a dinâmica entre os dois fundos, né, porque a ideia, então, é que a gente tenha o FGC, que vai ser um fundo que ele tem natureza privada. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que ele tem dinheiro em caixa, né? No caso do fundo contábil, privado de natureza financeira. São, enfim, termos de orçamento público que não interessam muito, acho que aqui a vocês, mas o que vocês precisam entender né? Então, esse fundo ele vai ter dinheiro em caixa e não precisa passar no orçamento. Então, a ideia é que os fundos eles funcionem de uma maneira combinada
no início, né, o FGCR, até para iniciar suas atividades, ele é um fundo que tem um aporte menor, né, e também está começando e a gente precisa testar, né, então a ideia é que ele apoie operações de menor ticket, principalmente micro e pequenas empresas, mas não só, né, então são principalmente de menor ticket, né, então até eu não me lembro o valor exato, mas acho que seriam operações até 150 milhões de dólares, né? Então eles vão atuar de maneira geral, combinados com as primeiras indenizações sendo pagas pelo FGCE, e em caso de necessidade aciona-se o FGE. Que o FGE é uma garantia soberana que dá também mais tranquilidade aos bancos e melhora, então, a percepção desse seguro junto às instituições financeiras, que é muito importante, porque não adianta a gente ter um seguro que ninguém quer usar, né? Então, por isso que foi pensada essa dinâmica entre os dois, que a gente entende que vai trazer maior atratividade, maior agilidade para o sistema público de crédito à exportação. Então, a gente já está regulamentando, né, deve sair uma regulamentação referente à constituição, né, do comitê gestor desse fundo, ele já está tramitando. A gente tem um segundo decreto também, que já está começando a tramitação, que regulamenta alguns pontos específicos, né, inclusive essa questão de prazo, algumas flexibilizações que são mais simples de serem regulamentadas, e na sequência a gente virá com o resto das regulamentações. E eu só queria fazer uma correção, né? Falei que o seguro há muito tempo não apoiava serviços, mas não é verdade. Nós tivemos, né, recente, né, o apoio a serviço de manutenção de turbinas. Jorge, só acho que um complemento aqui, olhando muito do efeito prático de quem opera o PROEX, né? A gente já sempre operou o PROEX na modalidade pós-embarque, né? E ali tem prazos que pode chegar até 15 anos. Mas a modalidade pré-embarque tem o quê? 1 ano e meio? 1 ano e meio que a gente criou a modalidade pré-embarque, muito olhando para a necessidade do cliente, né? Nós, junto com a Camex, o Tesouro, aí a partir de muitas discussões a gente conseguiu chegar num desenho. Existia uma limitação de prazo em função do seguro, né, Raquel, que permitia na fase pré-embarque só até 180 dias. Essa foi uma luta que a Raquel está comentando aqui justamente para ampliar esse prazo, né? Porque muitas vezes isso não comporta o ciclo operacional da empresa, ou seja, não estava adequado à necessidade das empresas. Então, para trazer essa evolução e de forma que na fase pré-embarque a gente tivesse um prazo maior, né, e conseguisse aí conjugar com muitas vezes com uma fase pós-embarque, fazendo pré e pós dentro do PROEX mesmo, essa legislação ela vem ajudar muito nisso, porque ela vem ampliar esse prazo na fase pré-embarque e dar mais tempo para o exportador poder estruturar e constituir a sua produção para poder fazer a exportação. Acho que isso é uma contribuição importante da legislação. Tá? Só um ponto nessa questão específica, né? A gente criou esse produto, mas ele estava restrito à parte de micro, pequenas e médias empresas, né? Empresas com faturamento até 300 milhões de reais. Com a alteração, a gente também passa a poder fazer o pré-embarque para empresas de qualquer porte. Excelente. Excelente. Importantes informações que vocês estão compartilhando conosco aqui, questões muito novas, inclusive de alterações que estão vindo. Alexandre, queria aproveitar aqui, mas antes eu preciso contextualizar um pouco. No passado, a Brascom fez um convênio com a Apex para a internacionalização das empresas, e a gente teve bastante sucesso nisso, que a ideia inicial era que as empresas, a partir da base do Brasil, se tornassem exportadoras, mas aconteceu um fenômeno que também não estava sendo pensado, mas que acabou sendo um fenômeno de internacionalização das empresas, que as empresas foram para fora e compraram empresas. E aí se internacionalizaram fisicamente estando nos locais e desempenhando os serviços a partir desse local. E nesse processo, a gente viu que a questão do financiamento é um item, né? Mas a cultura exportadora, o treinamento, a capacidade, e aí na tua fala eu queria entender se essa questão, o pré, contempla essas questões para que a empresa
possa se preparar para exportação ou melhorar o que ela já tem. Isso é contemplado na modalidade? Quando a gente fala da atuação do banco, né, eu até comentei no início, a gente está sempre buscando, e a nossa ambição, atuar sempre na jornada, né? E aí, quando eu falo da jornada, eu falo desde o início, desde transformar um não exportador em exportador, né? E a gente conta muito, e nós temos um acordo de parceria firmado com a Apex, onde a gente constitui diversas iniciativas para poder viabilizar isso, né? Eu vou dar um exemplo, a gente constituiu com eles um programa que chama Primeira Exportação. O que nós fizemos com esse programa? A gente buscou identificar empresas que atuavam somente no ambiente doméstico, mas que tinham características semelhantes a empresas que eram exportadoras. Aí nós fomos atrás dessas empresas, convidamos essas empresas a participar desse programa, e esse programa ele constitui uma jornada de treinamento que aí passa por todos os aspectos relacionados ao mercado exportador, né? Então a gente faz a capacitação dessa empresa desde o princípio do que é uma exportação, de como funciona a exportação, dos aspectos logísticos que é muito mais complexo do que tratar no ambiente doméstico, né? Até o final, onde a gente, após essa empresa percorrer essa jornada de capacitação, ele encontra os nossos consultores e ele conjuntamente monta o seu primeiro plano de exportação. Ou seja, a gente atua desde a capacitação. Além disso, a gente tem diversas iniciativas conjuntamente com a Apex, mas também fazemos isso, né, com os nossos parceiros, com as nossas agências no exterior, de matchmaking, ou seja, nós promovemos encontros de exportadores brasileiros com potenciais importadores no exterior, né, para ajudar de forma que eles possam fazer a promoção comercial ali dos seus produtos, né, dos seus serviços, e isso gera negócio, porque um potencial importador, a gente simplesmente não traz ele para o cliente, a gente faz uma verificação desse importador, a gente busca entender qual é a saúde financeira desse importador no mercado onde ele atua, porque isso é super importante para a empresa, né? Existe um desafio muito grande para a empresa exportar, porque muitas vezes ela não sabe nem como buscar um importador, ou como identificar se esse exportador tem a saúde para que o negócio realmente aconteça e flua, para que ele efetivamente receba o recurso. Ou que instrumentos eu posso ter, como, por exemplo, uma carta de crédito, que me assegure o recebimento da exportação que eu estou fazendo. O que eu preciso? Eu preciso ter um derivativo, né? Então, isso tudo faz parte dessa atuação, onde o banco presta essa consultoria e essa construção e esse apoio ao longo de toda a jornada do cliente, né? Então, ali a gente tem a questão do apoio à promoção comercial, onde a gente promove esses encontros para que essas empresas possam, né, apresentar e mostrar os seus produtos, expor os seus produtos. A gente incentiva a participação em feiras, né? Teve uma feira em Osaka, no Japão, da Apex, se não me engano. O banco esteve presente lá, o banco atuava junto às empresas, oferecendo suas soluções de produtos e serviços, colocando à disposição das empresas, né, participando juntamente com a Apex. A gente participa nos mais diversos encontros que a Apex faz ao longo do país, porque eles fazem diversos encontros em todos os estados que a gente imaginar, desde encontros grandes até encontros menores. Então, muitas vezes os nossos gerentes de negócios internacionais estão nesses eventos, promovendo e se colocando à disposição dos clientes para poder apoiar essa construção. E muitas vezes é um processo realmente de capacitação, de ensinar como é que a exportação e o comércio exterior funciona e o que ele precisa conhecer para poder atuar nesse mercado. Porque o comércio exterior, pessoal, para uma empresa, é a expansão do seu mercado consumidor. É o potencial de aumento de faturamento, de vendas, né? Então, a gente sempre leva para essas empresas essas informações, a gente promove esses encontros para promoção comercial, buscando sempre, claro,
aqueles que têm um produto, claro, de menor valor agregado, mas o que a gente sempre busca também é inserir os nossos clientes, potenciais exportadores, em cadeias produtivas de maior valor agregado, porque isso traz mais resiliência à economia do país. Perfeito. Nós estamos chegando aqui quase no limite do nosso tempo, mas eu queria, de novo, trazer a questão do momento que a gente está vivendo. A gente tem o fenômeno dos dados sendo o novo insumo de produção das atividades econômicas, né? E aí a grande vertente disso é a IA, que trabalha a partir da análise de dados, gerando novos produtos e serviços, né, para a sociedade. Porém, a gente, aqui no nosso país, a gente tem uma dificuldade, que é a dificuldade de que a gente tem um custo maior de operação em relação a outros países. A densidade numérica disso é que em 2025 o déficit da nossa balança comercial só de serviços de computação foi de 7,9 bilhões de dólares e crescente. Lembrando que há 3 anos atrás era 3, ou seja, nós estamos cada vez mais importando serviços. A IA que roda nos nossos, que nós utilizamos, é uma IA que está fora do país, os nossos dados estão sendo processados lá fora. O Redata, como vocês viram, está na agenda prioritária da Brascom, endereça essa questão porque ataca na raiz, que é a redução do custo dos equipamentos com a retirada dos impostos. E como, nesse sentido, e tentando contextualizar isso, porque a gente tem processos de regulação que fomentam cada vez mais o uso de dados. Por exemplo, a gente acabou, no final de dezembro do ano passado, de postergar por mais 5 anos a desoneração de sensores de IoT, o que fomentou absurdamente em 5 anos o crescimento desses sensores. Mas o sensor nada mais é do que a captura da informação. E aí essa informação vai ser trabalhada em um data center, né? Nesse contexto, e diante do que vocês falaram, eu queria entender se os instrumentos, e entendendo que o que eu acabei de dar como contexto, a gente está endereçando. Resolvendo isso, os instrumentos que vocês apresentaram aqui, como considerações finais de cada um, começando pela Raquel, vocês creem que isso a gente consiga reverter esse déficit da balança comercial de serviços, aí, especificamente em serviços de tecnologia, num médio período? Eu acho que é um desejo, né? Assim, uma vontade nós temos, né? Acho que nós temos já diversos mecanismos e produtos, né? Dentro das nossas autorizações legais, a gente consegue também fazer outros produtos, desde que a gente identifique o que é necessário alterar para que a gente possa cada vez mais fomentar esse setor, né? Eu acho que é um setor que, pelo menos no meu ponto de vista, é bastante prioritário. Ele traz uma série de benefícios que não são apenas a exportação, né, e a entrada de divisas. Então, acho que sim, né? A gente tem um caminho a percorrer, mas assim, os mecanismos estão aqui, né, estão aí disponíveis, e eu acho que é muito importante que a gente mantenha um contato, né, uma interlocução para ir identificando eventuais novos produtos e eventuais ajustes que sejam necessários e divulgações, né, porque a gente percebe também que todo esse trabalho, às vezes, ele é muito pouco conhecido do público, né? Então, muitas vezes, né, o produto funciona, mas ele não chega onde deveria chegar. Então, enfim, estamos à disposição para contribuir para isso. E só para... acho que a gente não falou sobre proex-equalização, que é uma outra modalidade, que eu acho que também pode ser bastante útil, né? Que ele vem justamente diminuir o custo, né, do financiamento. Então, você pega o financiamento bancário e é pago uma diferença para a instituição financeira, de forma que você ganha um spread menor ao final, né? Então, temos isso. E, enfim, podem ser pensados também outros
outros mecanismos que vocês já tenham visto em mercados internacionais e em bancos. A gente atua também com bancos privados, não é só com bancos públicos, né? Então tem todo um caminho aí a ser desbravado, né? E assim. Okay. Obrigado, Raquel. Alexandre? E o ano passado, entre o ProEx financiamento e equalização, foi 1,5 bi, né, de valor disponibilizado aos clientes. Então é bastante representativo. De reais. Então é bastante representativo, né? Eu acho que nesse contexto a gente tem desafios, né, do ponto de vista de custo no nosso país, infraestrutura. Eu acho que ainda são pontos a serem superados, mas eu acredito que o governo está muito antenado nesses pontos que precisam ser aprimorados para poder viabilizar os data centers. Acho que nós vivemos num momento de oportunidade, porque a gente passa por, primeiro, nos Estados Unidos, estados proibindo a instalação de novos data centers, porque isso está trazendo já um impacto na questão energética local. Então, para o Brasil, né, para o nosso país, nós que temos uma matriz energética considerada verde, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente pode utilizar. Importante, Alexandre, sobra de energia. Nós estamos trazendo demanda para aquilo que está sobrando, entendeu? Então, os empreendimentos que foram instalados em energia não têm hoje demanda, e o data center estaria respondendo a isso. Exato, e esse é um ponto super importante, porque é uma oportunidade. E a gente, até outro dia, não pensávamos em questões relacionadas ao ataque físico à infraestrutura de um data center. Eu não se imaginava isso. Obviamente tem um projeto que foi apresentado inicialmente, de cibersegurança, que é onde permeava toda a preocupação em relação ao data centers e armazenamento de dados, mas hoje a questão física do data center importa. Porque dependendo de onde ele está, ele pode ser um alvo de um ataque físico à estrutura. Isso pode ali prejudicar ou falir diversas empresas que têm os seus dados ali armazenados, caso não trabalhem com redundância. Então, assim, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que a gente vive um bom momento e tem uma grande oportunidade para potencializar essa agenda e potencializar as empresas brasileiras em tecnologia, porque mesmo um data center que eu esteja implementando aqui, em algum momento ele vai ser um agente exportador, porque ele vai armazenar ali dados de empresas de outros países. E diante dessas circunstâncias de data centers alvo de mísseis de guerra, enfim, o nosso país ele se torna um porto seguro nesse sentido, ou mais seguro do que esses países. Então eu vejo como um bom momento, uma grande oportunidade para a gente poder potencializar a exportação de tecnologia e serviços. Obrigado, Alexandre. Vladimir, contamos com o BNDES? Certamente, a nossa missão na área de comércio exterior e até especificamente falando do departamento de exportação de serviços é reverter esse déficit estrutural da balança comercial de serviços, né? A gente tinha poucos setores superavitários, enfim, então o desafio sempre foi transformar as empresas brasileiras também em exportadoras, né, de forma a amenizar esse déficit da balança. E até aproveitar a pergunta para colocar que o BNDES, junto com o FINEP, enfim, um programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, acho que já há 2 anos, né, o Nova Indústria Brasil, ele busca, de fato, viabilizar uma série de investimentos e dentro os principais eixos ali do programa é uma indústria mais tecnológica, né? Então, acho que não só o governo está preocupado em disponibilizar não só crédito para a parte voltada à exportação, mas também para os investimentos aqui físicos, investimentos domésticos aqui no Brasil. Tá bom? Perfeito. Você trouxe um ponto agora no final, que a própria lei que eu citei, né, essa do sistema, ela traz essa questão da economia verde, descarbonização, ela traz isso como eficiência dos recursos, como uma questão importante. Em meu nome, em nome da Brascom, eu agradeço muito, acho que vocês trouxeram questões cotidianas, novas inclusive, né, mas que acabam
sendo novidades para as empresas. Eu pediria só uma salva de palmas para a Raquel, para o Alexandre, para o Vladimir. Muito obrigado pela colaboração.